Então, exemplo 6 do cálculo de área por integrais duplas em coordenadas polares. Então, nós temos a lei meniscata r² igual a 9 cosseno de 2θ. A lei meniscata é aquela que é só o laço, né? E o círculo r igual a raiz de 6 cosseno de θ. O círculo, com essa equação, é aquele que é tangente ao eixo y, mas o centro dele está no eixo x, né? Inclusive, esse A aqui tem a ver com o valor do centro. O centro tem coordenadas raiz de 6 e 0. Né? Isso aqui pensando em coordenadas retangulares, né? O centro dele está mais ou menos aqui. Tá? Então, ó, vamos ver o que a gente vai ter que fazer para fazer por integrais duplas. A área comum limitada pela lei meniscata e o círculo. Então, na verdade, a área comum é essa aqui. Mas, sempre não vou dizer, mas geralmente tem uma simetria que a gente pode aproveitar e que vai facilitar a nossa vida. Eu posso fazer aqui, ó, para essa parte aqui. Até vou mudar de cor. Só fazer essa do primeiro quadrante e multiplicar por 2. Né, que aí vai calcular a parte de baixo. Então, essa área é 2 vezes a integral dupla de r dr dθ. Aí a gente tem que ver quem são. O que vai limitar o raio, né, limite inferior e o limite superior, e o ângulo. E, com certeza, esses ângulos a gente vai ter que calcular. Então, o que nós temos? Se a gente perceber, essa figura em coordenadas polares, já que a gente vai calcular essa área aqui, ela vai começar do ponto que intersecciona o eixo x. Então, vai começar desse ponto que eu vou chamar de P. Vou pegar outra cor aqui, uma cor nada a ver. Então, ele vai sair do ponto P, mas se a gente pensar radialmente, que em coordenadas polares é radialmente, ó, por exemplo, peguei essa reta. Qual é o raio maior e qual é o raio menor? Se eu fizer retas auxiliares aqui, o raio maior, por enquanto, é o círculo, mas o raio menor é o zero. Porque, na verdade, essa figura fica dividida em duas, só que a gente está muito acostumado em coordenadas retangulares. Era para ter pego a borracha. Em coordenadas retangulares, em coordenadas polares muda bastante. Então, ó, em coordenadas polares, na verdade, essa figura vai ficar dividida em duas partes. Uma que é só esse setor circular aqui, ó. E a outra vai ser uma partezinha que vai ser, na verdade, limitada pela lei meniscata. Ela vai ter um trechinho aqui que ela vai ser entre a lei meniscata e a origem. Então, vou tentar dar um zoom nessa situação. A gente tem... porque com a falta de atrito, o gráfico fica terrível. Porque a gente tem aqui, ó, é uma situação aqui, ó. A gente vai ter esse pedacinho aqui, que é a lei meniscata com a origem. E um outro pedaço, que aí sim é o círculo e a origem. É esse setor circular aqui. Então, fica dividido nessas duas partes. E o que vai definir essa divisão é um ângulo que está aqui no meio, que eu não sei qual é, que eu vou botar ponto Q, apesar que aqui tem um ponto Q, mas ele nem deveria estar ali, na verdade.
Então, do ponto P ao ponto Q é o círculo. Do ponto Q ao polo, que eu posso botar aqui, é a lemniscata só. Então, a gente precisa saber aonde é este bendito ponto Q. E aí, a gente vai ter que calcular. E outra coisa, melhor dizendo, como na verdade eu tenho de P a Q o círculo e de Q a O a lemniscata, eu tenho que calcular por duas integrais duplas. Porque aqui, ó, em relação à diferença do raio, vai ser entre 0 e o círculo e entre 0 e a lemniscata. Espera aí que a lemniscata, como R, aqui ó, a equação da lemniscata é R ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz. Né? Porque aqui é a variação do raio. Qual é o raio? É raiz de 9 cosseno de 2θ. Então, é 3 raiz de cosseno de 2θ, a variação do raio. E agora, a questão é o ângulo. Nota assim, ó, que esse ponto Q tem um ângulo θ0. Então, aqui, a do círculo é de 0 a esse ângulo, que eu não sei qual é, e a da lemniscata é desse θ0 até, puxa vida, meio laço na lemniscata. Puxa vida, eu não me lembro qual era o meio laço. Vamos ver. Se o laço inteiro é 2π radianos, 1/4 é π meios. É isso, fiz a conta certa? Ou não? Na verdade, eu teria que ver lá o GeoGebra. Só que se eu sair daqui, ele vai parar de gravar. Problemas. Então, eu vou pegar minha cola. A minha cola me diz que, na verdade, é π² radianos. E aí, a gente tem que calcular esse θ0. Lemniscata até π² radianos. Porque eu me lembro assim, ó, na verdade, não sei se tu tava na aula. É porque a lemniscata, ela faz uma volta em 360 graus. Só que por causa do R ao quadrado, se a gente colocar valores que o cosseno de 2θ é negativo, vai ficar a raiz de negativo e aí ela não vai definir a curva. Então tem ângulos que vai dar raiz de negativo e aí o ponto some, entre aspas. Né? Então esse lapso a gente teria que desconsiderar. Né? Então, tem vários momentos que ela some, o ponto que está descrevendo a curva some, porque é nessa situação, que é quando o cosseno de 2θ dá negativo. Então, ali ficaria em π², ela só fica... a lógica é que cosseno de 2θ... Não, aí eu teria que fazer muita coisa, seria melhor ver o GeoGebra mesmo. Mas, enfim, a cola me diz que é π² radianos. Isso lá na aula do GeoGebra eu mostrei para vocês. E a lemniscata também está no site. Mas o que nós não temos de verdade é quem é esse θ0, a intersecção da lemniscata com o círculo. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu teria um sistema. Como aqui está R ao quadrado e aqui está R, eu não posso igualar simplesmente as duas. Eu vou fazer por substituição. No lugar do R, eu vou colocar raiz de 6 cosseno de θ. Ao quadrado igual a 9 cosseno de 2θ. Vai dar 6 cosseno ao quadrado de θ igual a 9 cosseno de 2θ.
Inclusive aqui a gente pode usar aquelas mesmas relações. Cosseno ao quadrado de θ, por exemplo, se eu fizesse a integral de cosseno ao quadrado de θ sem ser por partes, eu substituiria cosseno ao quadrado de θ, fazendo aquele mesmo procedimento para evitar por partes, 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2θ. Então, aqui fica 3 mais 3 cosseno de 2θ igual a 9 cosseno de 2θ, que aqui eu não escrevi o θ. Então, aqui passando 3 cosseno de 2θ subtraindo 9, vai ficar 6 cosseno de 2θ igual a 3. Então, cosseno de 2θ é 1 meio. E aí, no primeiro quadrante, vamos pensar, qual é o ângulo que o cosseno é 1 meio? Seria 60 graus. Então, 2θ seria 60 graus. Mas a gente tem que trabalhar em radianos. 60 graus é π-terços. Então, se 2θ é π-terços, θ é π-sextos radianos. Então, o θ0 aqui, o que divide a área em duas, em coordenadas polares, é π-sextos. E aí, só quem veio à aula vai poder ver que o ângulo é de π-quartos, porque aí, né, eu vou parar de gravar, depois vou te mostrar no GeoGebra que seria o ângulo de 45 graus. Né? Só que aí a gente trabalha em radianos. Por isso que eu fiz questão de fazer aquelas construções no GeoGebra, porque esses detalhes a gente só conhece, só mexendo mesmo, né? Ou fazendo muita conta. Né? Por exemplo, até se eu tivesse que construir do zero, se não tivesse a menor ideia o que seria essa curva, seria muito mais complicado. Por isso que eu trabalhei essas curvas em coordenadas polares básicas, né? E já dei a equação, já vinculei os ângulos, falei das simetrias para ajudar nessa hora, porque senão realmente fica muito complicado. Bom, agora a gente calcula como uma integral normal. Como a interna sempre é RdR, então não vai mudar dessa vez. Vai ficar a integral de 0 a π-sextos, R ao quadrado sobre 2, substituir os limites de integração, que essa é aqui, é a do setor circular. Também a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. Vai acontecer a mesma coisa na outra, só que aí é de π-sextos a π-quartos, integral de R ao quadrado sobre 2. E aqui a gente substitui 3 cosseno de 2θ a 0. Aqui também vai simplificar o 2 com o 2. Integral de 0 a π-sextos de R ao quadrado, então vai ficar 6 cosseno ao quadrado de θ. E se a gente substituir o 0, vai dar 0, então eu vou deixar assim. Então, 6 cosseno ao quadrado de 2θ. E aqui vai ficar a integral de π-sextos a π-quartos. R ao quadrado era 3 cosseno de 2θ. Então, 9 cosseno de 2θ. Quando substituir o 0, também vai dar 0, então eu nem vou botar o menos 0. Né? Lembrando que aqui era a Leibniz-Cata. R ao quadrado é 9 cosseno de 2θ. Aqui, ó, a gente vai precisar fazer aquela substituição para não cair por partes. Felizmente, eu já tenho ela aqui, ó, que eu já usei ela aqui, ó. Então, cosseno ao quadrado de θ é 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2θ dθ. E aqui, nota que não tem quadrado. A gente não vai precisar substituir, não vai precisar fazer nada. Aqui, na verdade, a gente vai precisar pensar, ó, se meu x é 2θ, o meu dx é 2 dθ. E aí vai ter, se eu multipliquei por 2, eu vou ter que dividir por 2 para compensar.
Então, aqui vai ficar 1/2 da integral de π sexto. Aliás, já posso até botar o 9 para fora. Então, vai ficar 9/2. E, na verdade, eu já posso integrar, né? Porque vai ficar cosseno de cosseno de x dx, que é seno de x ou seno de 2θ. Substitui π quartos e substitui π sextos. Essa aqui, que vai ficar 3 mais 3 cosseno de 2θ. E com esse 2θ a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Dividir por 2 e multiplicar por 2 para ter a integral de cosseno de x dx. Aqui vai dar 9/2 seno de 2π quartos menos seno de 2π sextos. Aqui, ó, esse 3 vai ficar 3 dθ. Então, 3θ, substituindo 0 e π sextos. E essa daqui vai ficar, na verdade, 3/2 do seno de 2θ, né? Substituindo 0 e π sextos. Aqui vai ficar seno de π meios, que é 1. E aqui vai ficar seno de π terços, seno de 60, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, agora a gente só precisa substituir aqui esses limites de integração no θ. Bom, aqui π sextos menos 0 vai ficar só π sextos. Então, 3 vezes π sextos mais 3/2 do seno de 2π sextos menos o seno de 0. Menos uma conta para fazer, porque seno de 0 é 0. E aqui essa parte que já está pronta. Seno de 0 é 0, seno de 2π sextos é também, ó, de novo vai dar seno de π terços, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar π meios, né? 3π sextos é π meios. Então, π meios mais 3/2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais 9/2 menos 9 raiz de 3 sobre 2. Acho que a gente só vai conseguir juntar esses dois. Não vai conseguir fazer muito mais coisa. Ó, π é o único que tem π, então eu vou deixar π meios aqui. Aqui nós vamos ter 3 raiz de 3 quartos. O 9/2, que também, ó, fração sem raiz, sem π, não tem outra. Menos 9 raiz de 3 quartos. A única coisa que a gente consegue juntar de semelhante são essas duas aqui. Então, π meios mais 9/2 vai ficar menos 6 raiz de 3 quartos. Vai dar, para simplificar aqui, vai dar 3, aqui vai dar 2. Então, vai ficar tudo sobre 2. Então, eu vou escrever π mais 9 menos 3 raiz de 3, tudo sobre 2. Unidades de área. Então, para provar o ângulo π quartos,